Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal, a este sexto vídeo da série Encontro. Eu sou Fernando Nobile, psicólogo, terapeuta e estudioso do conhecimento humano. Aqui no meu canal, como eu já disse, você encontra sobre psicologia, sobre ciência, sobre espiritualidade, enfim, sobre os conhecimentos produzidos pela humanidade, numa visão sempre da cultural crítica. Eu sou um estudioso do pensamento cultural crítico, do sociocultural construtivista, do pensamento que analisa as coisas de forma que a ciência tem mostrado para nós. Aqui fujo do fundamentalismo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal intitulado Fundamentalismo. Eu fujo desse pensamento porque eu entendo que esse pensamento ele só desconstrói e não constrói. Logo de cara, curte esse vídeo, porque curtindo você avisa o YouTube que o conteúdo é relevante, que o conteúdo é legal, e aí o YouTube entrega para muito mais pessoas quando ela faz uma pesquisa no YouTube sobre, por exemplo, psicologia, relacionamento, enfim, alguma palavra-chave que tem a ver com o nosso canal, sobretudo com esses vídeos. Curte, se inscreve se não é inscrito, por favor. Quanto mais gente inscrito, mais pontuação a gente ganha com o YouTube. Aciona aí o sininho para quando eu lançar outros vídeos dessa série ou futuros vídeos do canal, você possa ser notificado e possa saber que tem vídeo novo, né? Atualmente eu sempre aviso o pessoal que eu tenho contato, mas se você aciona, você já me ajuda, é menos uma coisa que eu tenho que fazer para anunciar ao pessoal que tem vídeo novo no canal, tá? Bom, nós temos o biológico masculino e o biológico feminino. Como que agem cada um desses dois? Como é cada um desses dois? O biológico masculino tem características próprias. O biológico feminino também tem as suas características próprias. E nós precisamos saber dessas características. Porque quando eu parto, sobretudo, para um relacionamento conjugal, né, onde eu pretendo aí estabelecer uma relação, um encontro conjugal, né, um encontro de casais, eu preciso saber que tecnicamente, homens agem de uma forma, mulheres agem de outra forma. Ou o masculino age de uma forma, o feminino age de outra forma. Então, eu sabendo como age cada um desses perfis, se a gente pudesse chamar de perfil, eu já, de alguma forma, me preparo para lidar com o meu companheiro, com a minha companheira, certo? Então, se eu sei que eu espero de homens um determinado comportamento, e se eu espero um determinado comportamento de mulheres, eu já mais ou menos me educo e me preparo para os relacionamentos. Claro que uma coisa tem que ficar clara aqui. E daqui para frente, isso não pode desaparecer da sua percepção. Você tem que ter claro isso. O que nós vamos falar a partir daqui é aquilo que nós entendemos como características gerais e não específicas. Nós esperamos encontrar nos homens determinadas características, mas eu posso ter um homem especial que já não tem mais determinadas características. Ele pode ter evoluído. Assim como eu espero encontrar nas mulheres determinadas características, mas gerais, não específicas, porque eu posso ter uma mulher em questão que também evoluiu e apresenta outras características, tá? Então aqui, por favor, não vamos generalizar. Nós temos as particularidades. Nós temos, se é que a gente pudesse chamar, das exceções, mas eu gosto dos evoluídos. Porque evoluídos, você vai ver que era esperado. Então, o que vai ser exceção aqui talvez são os evoluídos.
tá? Homens, como são os homens? E aqui eu gostaria de tratar de forma mais geral, né? Porque é claro que também, se a gente for pegar as abordagens, cada um vai olhar de um jeito, mas aqui eu quero pegar o todo. Homens, muito mais racionais. Acredito que isso você já sabia, né? Os homens são muito mais razão. Historicamente, os homens precisaram desenvolver mais a razão, porque os homens sempre foram aqueles que saíam para a caça. A mulher sempre ficava mais reclusa, ela ficava, vamos pegar assim, a época das cavernas, ela sempre ficava cuidando mais da caverna, ela sempre ficava cuidando mais do cultivo ali, da casa, do habitat. O homem saía para a caça, o homem saía para buscar e prover aquilo que iria alimentar a espécie, o clã, por exemplo, né? Não sei se a gente poderia chamar naquele momento de família ainda. Eu prefiro usar a palavra clã porque família é um conceito que a gente tem agora. Lá atrás, vamos chamar de clã porque esses papéis de marido, de mulher, de filhos não era muito bem claro ainda, tá? Hoje isso está mais claro. Então, o homem sempre foi de avançar, o homem sempre foi mais de guerrear, o homem foi mais sempre de proteger no sentido de força, tá? A proteção no sentido de força é mais do homem. Então, o homem precisou aprender a raciocinar mais, a ser mais racional. O homem precisou ser mais frio. Por quê? Porque, por exemplo, ele ia para caça. Ele tinha que lidar com feras e ele precisava matar os animais para trazer o alimento. Porque senão eles iam morrer de fome, né? O homem não tinha ainda tanto conhecimento da lavoura como ele tem hoje, dos alimentos, das frutas, dos legumes, etc. Isso o homem vai descobrindo aos poucos. Então, o homem precisou correr atrás do alimento, da caça. Então, o homem precisou ser mais racional, ele precisou ser mais frio, ele precisou ser mais calculista, porque senão ele não ia conseguir caçar. Imagina o homem se ele fosse emotivo, ficasse com dó de matar o animal, ele não ia conseguir trazer carne para casa. Então, o homem precisou se tornar mais, entre aspas, tá? Bruto. Então, o homem é mais bruto, ele é mais seco, ele é mais racional, ele é mais calculista, ele é mais prático? Sim, ele é mais prático. Por quê? Porque a evolução da espécie do homem o fez dessa forma. Ele teve que aprender dessa forma, tá? Existe uma parte no cérebro humano chamada hipocampo, que é responsável pelas memórias, né? E ela faz com que a gente se proteja o tempo todo para garantir a vida. No homem, o hipocampo gravou e traz na espécie homem, né, no gênero masculino, ele traz toda essa informação, tá? Porque o homem precisou ser dessa forma sempre. Então, já a mulher não. A mulher, como ela ficou mais dentro da casa, ela ficou mais dentro da caverna, ela ficou mais cuidando dos filhos, vamos assim dizer, ela precisou desenvolver mais zelo, ela precisou desenvolver mais emoção, ela precisou desenvolver mais carinho, ela precisou desenvolver mais proteção no sentido afetivo. O homem é proteção no sentido físico. A mulher é proteção mais no sentido afetivo. Então, a mulher é mais emocional, enquanto o homem é mais racional. A mulher, ela é mais recepção, enquanto o homem é mais enfrentamento, é mais ação. A mulher aprendeu a ser doce, a ser meiga. O homem aprendeu a ser mais assertivo, a ser mais. Não amargo no sentido de uma pessoa má, mas o homem precisou ser mais frio e calculista, porque senão ele não conseguia fazer a caça, ele não conseguia sobreviver, né?
O homem, ele é mais desprendido, a mulher é mais presa, a mulher é mais lar, ela é mais aconchego, ela é mais família. O homem, como ele saía e ficava dias e dias caçando fora do habitat dele, no máximo ele vivia com outros homens que iam juntos para a caça. Então, o homem, ele tem mais facilidade de se unir aos amigos, a de se vincular mais aos amigos, aos do sexo masculino, do que propriamente dito aos do sexo feminino. Para o homem ficar mais para o homem ser mais caseiro é mais difícil. Para a mulher é mais fácil ser caseira, porque ela foi educada dessa forma. O homem não foi. Né? O homem sempre teve que sair fora. O homem não se apega às coisas. Tanto que ele não podia se apegar, porque senão ele não conseguia caçar, ele não conseguia fazer o que ele tinha que fazer. Então, o apego é mais da mulher, o homem não é tanto assim. O homem ele é mais desapegado mesmo, o homem é mais descolado mesmo, o homem não liga tanto para a coisa do emotivo, do emocional. Por isso que saiu aquele ditado, né, que o homem não chora, né? Porque o homem ele não pode chorar mesmo. Culturalmente, ele não foi preparado, ele não foi educado para chorar. O homem não foi educado para se arrepender, o homem não foi educado para mimimi. Do homem se espera a ação, do homem se espera a exploração, do homem se espera que ele vá em frente e faça tudo o que tem que fazer, vai no impulso, vai no instinto. É isso que o hipocampo, que é essa parte da memória no cérebro, obrigou o homem, o gênero masculino, a fazer. E ele fez, não ao contrário, mas ele fez com a mulher essa recepção, essa doçura, esse emocional, esse apego, esse carinho, esse cuidado, essa delicadeza. Por quê? Porque era a mulher que cuidava. Era a mulher que ficava reservada a esse papel. Ao homem, não. E isso foi vindo de geração em geração. Isso está na sua memória celular. Você que é do sexo masculino, você que é do gênero masculino, isso está no seu gene, isso está na sua memória celular, isso está na sua memória daquilo que a gente chama dos seus campos morfogenéticos. Isso está no homem. Assim como está na herança celular da mulher, no campo morfogenético da mulher, essas informações de doçura, delicadeza, cuidado, afetividade, emocionalidade, etc. Então, culturalmente, os homens são educados para vestir o quê? Calça, shorts, cores mais fortes, né? O homem é ensinado desde cedo a ser conquistador, a ser violento, ao toma lá da cá, não aceita desaforo para casa, tem que partir para ação, tem que partir para briga, enfim. Os nossos pais herdaram isso e vai de geração em geração sendo transmitida essa visão para o gênero masculino. E para as mulheres, o que é ensinado? Para as mulheres é ensinado a vestidinho, perna fechadinha, ser educada, não falar alto, não falar na frente de um homem, a ser mais comportadinha, recatadinha, a ficar mais dentro de casa, a ser mais do lar, a ter mais capricho com as coisas. Por exemplo, materiais escolares de homem é de qualquer jeito. Materiais de mulheres é todo cuidadoso, é todo delicadinho. As cores são cores mais suaves para a mulher, né? Cores fortes para os homens, cores suaves para as mulheres, né? Então, culturalmente, a mulher é aceita sempre para recepcionar, sempre para ser aquela do lar. E isso vem lá desde a época das cavernas.
porque a mulher ficava no lar. E até hoje, por incrível que pareça, perdura na herança genética esse conceito, na memória celular esse conceito. Culturalmente, tem sociedades que ainda trazem isso como formação de vida. Outras evoluíram, tá? Mas basicamente, esse é o conceito que vem desde lá de trás. Foi sempre assim que foi ensinado para homens e mulheres. Homens têm que ser assim, mulheres têm que ser desse jeito, né? Mas o que hoje nós entendemos dentro do relacionamento, dentro da construção do desenvolvimento? Essas características, elas foram necessárias para um período do desenvolvimento humano. Então, na época das cavernas, justificava isso. Hoje, nós não vivemos mais na era das cavernas. Hoje, nós não vivemos mais nessa era brutal. Hoje, nós vivemos uma era onde não podemos mais ter diferenças entre o gênero masculino e o gênero feminino. Tanto o homem precisa aprender essas características que as mulheres aprenderam, assim como também as mulheres precisam aprender as características que os homens aprenderam. Então, nas épocas em que isso se desenvolveu por uma necessidade do momento da época. Hoje, o que se pede? Que o homem adquira comportamentos que a mulher adquiriu e que a mulher adquira também comportamentos. Porque hoje se entende que homem e mulher são iguais, biologicamente apenas anatomicamente diferentes, mas eles têm direitos e deveres iguais, porque são pessoas, são seres humanos. O que muda biologicamente é porque um está pronto para gerar uma vida, no caso as mulheres, né? No caso o gênero feminino, o organismo, né? O corpo feminino está pronto para receber uma vida e gerar uma vida, e o homem para doar a outra parte dessa vida, né? Então, o que eu falei em vídeos anteriores, o gameta masculino, o gameta feminino, quando se une dentro de um útero, gera uma vida e gera um novo ser, tá? Então, biologicamente, homens e mulheres têm suas diferenças, até anatomicamente são diferentes, né? Em termos de estrutura física são diferentes, mas em termos de ação do dia a dia, em termos de vivência no dia a dia, homens precisam aprender características das mulheres e mulheres precisam aprender características do homem. Há de se encontrar um equilíbrio entre os dois, tá? Mas nós sabemos que certas particularidades estão mais presentes nos homens e certas particularidades estão mais nas mulheres. Saber isso faz toda a diferença no meu relacionamento, no meu encontro, tá? Ainda mais quando eu parto para um relacionamento conjugal. Então, eu sei que é esperado certos comportamentos do homem, assim como eu sei que é esperado certos comportamentos da mulher. Você vai ver que a gente vai falar sobre sexo aqui, sobre sexualidade. A sexualidade para o homem é uma coisa mais fisiológica. A sexualidade para a mulher é uma questão mais afetiva. Não que a mulher não tenha a questão fisiológica, ela tem, por isso ela tem necessidade também de ter relação sexual. O homem também tem, mas no homem nós entendemos que a coisa é mais fisiológica, mas o homem tem que desenvolver o emotivo, o afetivo da questão sexual. A mulher, ela tem mais o afetivo, mas a mulher também desenvolve essa questão do fisiológico, né? O corpo pede, né? Só que no homem, a questão do sexo, ela é mais forte, pede mais, por incrível que pareça. Tem homens que já, de alguma forma, evoluíram e trabalharam essa questão, tá? Mas dizer que, eu preciso de mais sexo ou menos sexo, porque eu preciso de mais sexo, eu estou errado? Não. Tem pessoas que vão precisar de mais sexo.
Tem pessoas que vão precisar de menos sexo, mas vai precisar, de qualquer jeito, né? Assim como tem mulheres que precisam de mais sexo, tem mulheres que precisam de menos sexo, de menos relação sexual, tá? Ambos precisam, mas cada um enxerga o ter a relação, né, a cópula, cada um enxerga de uma forma, cada um tem uma visão do sexo. E em outras situações também. Então, se eu estou num relacionamento, vamos supor, heterossexual, eu preciso saber, eu mulher, que o meu marido, por ser homem, ele tem muito mais necessidades, por exemplo, da questão do sexo do que eu, mulher, muitas vezes. Claro que pode ser vice-versa isso, tá? Às vezes eu tenho uma mulher que é muito mais necessitada de sexo, mas no comum, no geral, a gente sabe que os homens têm mais necessidades, as mulheres menos, mas ambos têm, tá? Se eu estou num casamento heterossexual, eu sei que os homens, eles são mais brutos, eles são mais racionais, eles não são tão afetivos, eles não são tão cheios de mimimi, tão meio cheios de frufru. Um homem não é muito chegado nessas questões de, ai, você fez a unha, ai, você fez o cabelo, ah, você cortou, você tingiu, ah, esse vestido ficou lindo, essa roupa ficou linda, nossa, como você tá elegante hoje, ah, não, isso não é do homem. Assim, genericamente, isso não é do homem. O homem pode e deve desenvolver essas características, porque uma mulher gosta de elogios, né? Mas eu estou dizendo, no geral, não faz muito parte do homem esses elogios que normalmente a mulher espera. Agora, a mulher sabe quando o homem fez a barba, quando o homem cortou o cabelo, quando o homem isso, quando o homem aquilo, etc. Porque a mulher gosta disso. Isso é mais da mulher. Agora, você precisa saber que não é porque o homem não fale do seu cabelo, da sua maquiagem, da sua roupa, do seu corpo, não é porque ele não faz isso que ele não ama você, ou que ele não gosta de você. É que simplesmente alguns homens, na grande maioria, não aprenderam isso. Não faz parte da herança genética dele. Tem homens que aprenderam a elogiar, a acariciar, a tecer elogios, mas a grande maioria não. E não é porque ele é insensível, é porque a forma de demonstrar é diferente do homem, tá? Então, se você é uma mulher que está nesse relacionamento heterossexual, estou falando, você tem que partir do princípio que de duas uma. Ou você ensina isso para o seu companheiro, ensina isso para o seu marido, ou não espere muito isso dele. Tem mulheres que partem para. Por exemplo, tem casais que infelizmente se separam, né? Partem para o encerramento da relação. E aí, quando a gente vai conversar com as pessoas, a pessoa fala assim: ah, uma das coisas que eu criticava e uma das críticas que eu tenho é que nunca me elogiou, nunca me bajulou, nunca me teceu um elogio, não sei o quê. Mas isso não era do homem. Aí você pega um homem mais evoluído, um homem que já tem essa compreensão, que já tem toda essa finese, vamos assim dizer, e aí ele começa a fazer esses elogios para você, ele começa a tecer esses carinhos para você, aí você se derrete tudo, aí você já se apaixonou por esse homem, e aí você é capaz de largar um relacionamento, porque esse daqui ele te elogiou, etc. Mas às vezes, a hora que você vê, ele tinha algumas coisas diferentes do outro, mas no fim o resto era quase que a mesma coisa. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Então, num relacionamento é importante que eu saiba das características de ambos. Porque eu sabendo das características de ambos, eu mais ou menos já sei o que eu espero de resposta, tá? De novo, se a pessoa já for mais evoluída, é diferente. Se ela já tiver uma outra formação, é totalmente diferente. Mas se ela não for evoluída, se ela não tiver essa informação, então isso eu já espero, né? É mais ou menos aquela historinha assim, né? O não eu já tenho, o que eu vou atrás é do sim. É mais ou menos isso quando a gente parte para um relacionamento.
Você mais ou menos já sabe como é a pessoa, ou o que se espera da pessoa. Quer que seja diferente, quer que seja totalmente novo, eduque. Ajude a pessoa a ser diferente. Ajude a pessoa a ter essa sensibilidade. Por isso que eu sempre encerro os meus vídeos, eu já estou encerrando isso aqui, porque ele já ficou mais do que deveria, né? Por isso que eu sempre encerro meus vídeos com terapia é vida. Bora viver? Não é isso que eu falo praticamente no encerramento de todos os vídeos? Certas coisas eu até posso ensinar o meu parceiro, minha parceira a fazer. Mas tem certas coisas que somente o autoconhecimento é que vai produzir. Então, o processo da terapia é vida. Se eu quero ter uma vida abundante, se eu quero ter uma vida melhor, uma vida cheia de energia e de assertividade, essa que é a palavra correta, eu preciso me autoconhecer. Tem pessoas que se autoconhecem sozinhas, né? Elas fazem um processo de meditação, de interiorização e se autoconhecem. Mas são pouquíssimas. A grande maioria precisa passar pelo processo terapêutico para se conhecer. Porque se conhecendo, a pessoa poderá fazer a diferença. Por isso que eu sou um dos defensores de que quando se namora e se parte para o noivado, que já é o passo mais sério, quase para o casamento, as pessoas deveriam entrar num processo de autoconhecimento, num processo de terapia. Porque, olha, quanto prejuízo teria sido evitado no relacionamento, quanto desgastes teria se evitado no relacionamento, quantas separações, para quem infelizmente se separou, poderia ter sido evitado se a pessoa tivesse entrado para o processo de autoconhecimento de si. Porque quando eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu não corro risco de fazer projeções nos outros. Eu não projeto fantasmas meus, inconsistências minhas, ingratidões, insatisfações nos outros. Todos os problemas de relacionamento, na grande maioria, é tudo projeção que a gente faz e as projeções a gente sempre espera mais e a gente não recebe esse mais, é onde muitas vezes e quase sempre a gente sofre. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então lembre-se, terapia é vida. Bora viver?